vez, bom dia a todos. Bom dia. Aos poucos presentes aqui. Desde já quero desejar uma ótima tarde para os irmãos que vão ver essa pregação à tarde. Quero encorajá-los a todos já a estarem bem com Deus, a meditar na palavra de Deus. É muito especial podermos estar juntos, ainda que separados, mas unidos espiritualmente. Amém? Amém. Então, aos amigos e irmãos, espero que estejam todos bem. Desde já quero dar um bem-vindo a todos também, que estão aqui presentes, os também que já estão nos vendo em casa. Mas antes vamos começar a oração. Amém? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por estarmos juntos, Pai, por estarmos reunidos em nome de Jesus, para poder bendizer, glorificar o Senhor. Agradeço pela vida dos irmãos aqui presentes, dos irmãos que estão em casa, Pai, dos amigos. Obrigado pelo Senhor ter cuidado das nossas vidas, o Senhor ter nos suprido de tudo que necessitamos, o Senhor ter nos guardado. Eu oro para que o Senhor possa conduzir aqui para essa pregação, que o Senhor possa usar a minha vida para falar poderosamente da sua palavra aos irmãos. Quero agradecer, porque nesse tempo todo o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos sustentado. Eu quero orar pela Igreja de Cristo, em especial a Igreja de Cristo na PCD. Continue, Pai, nos sustentando, continue, Pai, nos ajudando, possamos perseverar, mesmo, Pai, em meio a tantas dificuldades, que o Senhor possa estar conosco, Deus. Eu oro, Pai, que o Senhor possa nos conduzir, como o Senhor tem feito todo esse tempo. Eu oro, Pai, pelo novo conselho da igreja também, que o Senhor possa, Pai, levantar homens dispostos a querer servir ao Senhor. Pai, fica conosco, é o que te pedimos, em nome do Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, deixa eu cronometrar aqui o meu tempo. Deixa eu desligar também aqui a internet. Amém. Provavelmente, irmãos, em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido as seguintes frases: você é cego? Ou você está cego? Ou ainda, poxa, está debaixo do seu nariz, como assim você não está vendo? Ou está na sua cara. E isso é bem peculiar das mães, né? Elas falam, se fosse uma cobra, menino, teria te picado. Eu já ouvi isso algumas vezes da minha mãe e de outras pessoas também. E quando nós falamos isso para alguém, ou escutamos isso de alguém, até estamos querendo dizer o seguinte: cara, isso é nítido, isso é claro, isso está na sua frente, isso é óbvio, como você não consegue enxergar isso? Está aqui na cara, está nítido, é algo que não precisa alguém apontar para você poder enxergar, não precisa alguém ir lá te mostrar, procura aqui que você vai encontrar, ou então pega uma lupa para você poder ver, um óculos para você poder enxergar. Não precisa, porque é algo que está claro, é algo que você está na sua cara. Então, logicamente que isso é uma força de expressão. Quando nós falamos isso para alguém, não quer dizer que a pessoa é cega, mas é uma força de expressão, né? Que a gente usa uma metáfora falando, poxa, cara, isso aqui é muito claro, isso aqui é muito óbvio, então não precisa ninguém ficar te falando. E também isso acontece as nossas vidas espirituais. Em algum momento nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está querendo nos mostrar, nós não conseguimos ver, entender, compreender aquilo que Deus tem a nos mostrar. E aí, pondo em prática a pregação da semana passada, né, sobre você meditar na palavra, meditar nas coisas, eu fiquei pensando, falei, poxa, então, o que será
Por que disso então? Porque será que algumas vezes nós não conseguimos então enxergar, nós não conseguimos entender aquilo que Deus quer nos passar? E aí, meditando, eu cheguei a 3 possíveis possibilidades, né? E a primeira é: quando nós não conseguimos enxergar Deus, né, os desígnios de Deus, aquilo que Deus ele quer nos mostrar, e quando Deus está na nossa frente, é porque tem algo que nos impede, né, de enxergar a Deus, tem algo que está nos impedindo, que a gente não consegue compreender a Deus, e cria-se uma barreira, né, que a gente não consegue ver, mesmo nós sabendo que Deus está na nossa frente, nós não conseguimos enxergar, né, e essa barreira pode ser o nosso coração, pode ser o nosso pecado que nos impede de ver a Deus nitidamente, claramente, né? E a outra possibilidade é quando... Opa, tirei aqui, deixar... Pronto. A outra possibilidade é quando nós viramos, né? Nós viramos e resolvemos enxergar Deus de uma outra ótica. A gente resolve enxergar Deus agora não de frente, face a face, mas porque a gente agora resolve enxergar Deus do nosso ponto de vista. Nós começamos a enxergar Deus da maneira que nós achamos que temos que enxergar Deus. Então, a gente tem uma visão, mas Deus está aqui. Só que a gente tem outra visão, não, esse Deus aqui de frente ele é muito careta, né? Eu prefiro enxergar Deus aqui mais amplo, né? Deus é um Deus amplo, então eu começo a enxergar Deus de outra forma. Eu até consigo enxergar um pouco de Deus aqui, mas eu decido agora enxergar Deus da maneira que eu quero, da maneira que eu acho que é certa. E isso nos impede de ver também a Deus plenamente, de enxergar a Deus face a face. E a outra possibilidade é quando nós resolvemos virar as costas para Deus, né? E quando nós viramos as costas para Deus, de fato, nós não vamos vê-lo. E aí quando nós viramos as costas para Deus, isso pode ser intencionalmente, né? Pode ser de propósito, ou às vezes podemos fazer isso sem pensar, né? A gente acaba fazendo isso sem ser intencionalmente, né? Mas a gente acaba virando as costas para Deus, né? E isso nos impede de chegar a Deus, né? De saber quem é Deus plenamente. Bom, então, o que eu quero compartilhar com vocês essa manhã é sobre isso, né? Sobre essa cegueira espiritual que muitas vezes nos acomete, a gente não consegue perceber a Deus. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Para ver um exemplo claro disso. Então, a gente precisa ter olhos espirituais, né? Enxergar as coisas precisa enxergar Deus. Então, 2 Reis, o tema dessa pregação é olhos espirituais. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 13. Aqui só para contextualizar aqui, o rei da Síria está em guerra com o rei de Israel, e aí tem o Eliseu, né, que é o profeta, que ajuda esse rei de Israel a se livrar das armadilhas do rei da Síria. E aí ele fica sabendo, né, o rei da Síria, ele quer capturar Eliseu. Ele captura Eliseu não vai dar mais as dicas pro rei de Israel, né? E aí, a partir do versículo 13, a Bíblia fala assim: ordenou o rei, descubra onde ele está, Eliseu, né? Para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade.
O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Essa estrutura é bem especial porque ela reflete aquilo que a gente acabou de dizer aqui, né? Que a gente precisa ter olhos espirituais, né? No caso aqui, o servo estava vendo só os cavalos ali, as tropas, né? Do rei da Síria, os cavalos de guerra cercando toda a cidade. Fala: "Meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer aqui, né?" E aí, acho que nesse momento, eles devem ter falado: "Cara, tu é cego, você não está vendo aqui assim, os cavalos, né? De fogo ao nosso redor, né?" E muitas vezes nós somos assim, nós enxergamos apenas aquilo que nossos olhos somos treinados, condicionados a enxergar, né? Que é ver a situação em si, né? Ver as dificuldades, ver os cavalos, as tropas. Não temos olhos espiritual para enxergar aquilo que Deus, né? Às vezes Deus já tem a solução, né? Para o problema, nós preferimos, não é que nós preferimos, nós sempre estamos inclinados para vermos aquilo, os empecilhos, né? As coisas, a matéria, as coisas físicas, né? E isso nos impede de chegar à salvação, né? O livramento de Deus, né? Então precisamos tomar esse cuidado. Hoje, se nós ligarmos exatamente a televisão nesse momento, ou o celular agora, né? Se a gente for entrar em qualquer site de notícia, qual que vai ser a manchete que vai estar lá na notícia lá que você abrir agora? Alguém arrisca aí o palpite? Exato, né? Sobre a pandemia, sobre o corona, Covid. E aí as pessoas nos condicionam a vermos só essa situação. Meu Deus, né? A situação está difícil. E não que nós não devemos tomar cuidado, a gente precisa tomar sim cuidado, nós precisamos sim tomar os devidos, seguir os protocolos, enfim. Só que nós precisamos também enxergar o plano espiritual de Deus, né? Que Ele nos tem nos preparado, e não ver somente as dificuldades, as situações, né? E aí, falando mais sobre isso, eu gostaria de convidá-los a abrirem no livro de Mateus. Jesus, ele era familiarizado, né, lidar com esse tipo de situações, né? Tem algumas pessoas que não conseguiam enxergar aquilo que ele estava falando há muito tempo. E aí, Jesus, ele deixa bem claro, né, o porquê disso, né? Mateus 13, a partir do versículo 13 também. Mateus 13, versículo 13. Jesus, ele falava por meio de parábola, né, para que as pessoas pudessem compreender. As pessoas não compreendiam Jesus, então ele usava parábolas para poder ilustrar melhor aquilo que ele estava querendo passar. Então, Mateus 13, versículo 13, ele fala assim: "Por essa razão eu lhes falo por parábolas." Eu, Jesus, né? "Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas
não viram, e ouvi o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Essa passagem é bem especial e eu queria tirar, meditando sobre ela, tem alguns pontos aí para destacar. O primeiro está lá no versículo 13, que fala que porque vendo eles não veem, ouvindo não ouvem nem entendem. O Rubens compartilhou na semana passada, sobre na casa dele lá, ele viu um pica-pau, achei que ele tivesse mudado lá pro meio do mato, mas não é. Eu já fui na casa dele, eu sei que atrás dele tem uma praça, uma espécie de um bosque, e ali tem umas árvores que são bem altas lá, e alguns pássaros acabam formando alguns ninhos lá, E aí ele falou que, poxa, eu passo ali direto, inclusive eu, uma vez que eu já fui na casa dele, e assim, ele disse que passava batido, não conseguia ver, o pica-pau ali, E por quê? Porque muitas vezes nós passamos batido, passamos direto ali, não conseguimos passar e ter uma visão mais ampla de enxergar as coisas, Enfim. E aí, assim, trazendo isso espiritualmente para nossas vidas, às vezes para fazer uma coisa, Você está mostrando as situações ali, e nós passamos batido ali, não vemos, E aí isso nos torna cegos espiritualmente, não conseguimos enxergar, não conseguimos compreender aquilo que Deus ele quer mostrar. Ele quer nos mostrar algo muito excelente, especial, mas a gente quer enxergar só o que nós estamos vendo, Isso é perigoso, Porque a gente deixa de enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar. E aí no versículo, ainda no 14, quantos de nós hoje temos ouvido, sobre Deus, sobre Jesus, Quantos de nós estamos vendo Jesus, seja por meio dessa pregação, seja por meio de alguém que já estudou a Bíblia com alguém, por meio da televisão, enfim, hoje tem vários meios de a gente saber de Deus, de ouvir a Deus, de ver, de ouvi-lo. Só que ainda assim nós não conseguimos enxergar plenamente, nós não conseguimos ver Deus plenamente, por conta justamente disso, que nós correndo no nosso dia a dia, com a nossa ocupações, nós deixamos de enxergar, de entender a Deus. E é interessante, e aí no versículo 14, que fala assim, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Olha aqui, Jesus aqui, ele fala, parece que é meio controverso o que Jesus está falando, como assim, eu estou mais vendo, eu vejo, mas não vejo, não estou entendendo, E aí ele fala no versículo 15, pois o coração desse povo é insensível, então, por conta disso, as pessoas não conseguem enxergar, conseguem perceber, ter a percepção de Jesus. A resposta é essa, porque nós ouvimos e vemos aquilo que queremos, não aquilo que Jesus, mas aquilo que Deus ele quer passar para nós. É interessante porque uma coisa que aconteceu comigo até ontem, que aí ilustra bem essa questão do versículo 14, que ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Ontem saí, fui lavar o carro, aí saí, passei no posto para calibrar os pneus, e aí no posto onde eu calibro os pneus do carro, só tem uma bomba, para você parar, você tem uma vaga, lá tem a bomba lá para você calibrar o pneu. Então você entra para o seu carro, você estaciona na vaga, aí você calibra o pneu, você sai da vaga para o outro. Aí eu cheguei, já tinha um indivíduo lá, calibrando os pneus, beleza, eu cheguei, indiquei no carro, como dei sinal, poxa, eu sou o próximo, estou aqui, eu quero calibrar o pneu do carro, estou aqui na fila, estou te aguardando. Beleza, coloquei lá, aí o cara foi lá, calibrou os pneus do carro, aí beleza, eu estou lá esperando. Aí fui lá, rolou a mangueira, colocou lá, e eu lá esperando, lavou as mãos, falei, pronto, agora ele vai entrar no carro e sair. O que ele fez? Entrou para a loja de conveniência. Eu falei, caramba, eu falei comigo, esse cara é cego, Esse cara não percebe que eu estou aqui, que eu quero calibrar o pneu do carro,
falei, poxa, eu tô aqui, né? Tô na fila, né? E aí o cara saiu assim, normalmente, como não tivesse acontecendo nada, entrou. Aí o que eu fiz? Do lado tem uma vaga para pessoa deficiente, eu tive que colocar lá, né? Como não tinha ninguém, fui lá, correndo, calibrei o pneu do meu carro e saí. Eu saí, calibrei o pneu do carro e saí. Ele continuou lá, com o carro dele estacionado lá. E nisso já tinha outra pessoa querendo estacionar. Falei, poxa, mas a pessoa não consegue ter essa percepção, né? Perceber que é uma vaga dedicada para calibrar o pneu. Você calibra e sai, né? Porque segue o fluxo, né? Mas não, a pessoa não consegue compreender, não conseguiu entender. E essa escritura fala muito sobre isso, né? Que ainda que seja sempre ouvindo, vendo, não consegue perceber, né? Porque ele me viu, né? Que eu estava querendo. E na nossa vida isso é a mesma coisa, né? A gente não consegue perceber. E aí a resposta do versículo 15, que fala, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Então, o fato que a gente não consegue ver aquilo que Deus ele quer nos mostrar, ou a situação em si, é porque nós nos tornamos insensíveis, né? A gente não consegue perceber, não conseguimos ter a percepção daquilo que Deus ele quer nos trazer. Ele está em todas as formas, em todos os momentos, trabalhando, chamando a nossa atenção, mas a gente, por nosso coração às vezes duro, nós não conseguimos entender aquilo que Deus ele quer nos mostrar, né? E aí vamos passando por cima, né? Passando por cima e a gente não consegue perceber. E a gente quer ouvir com nossos ouvir e ver somente aquilo que nos aquilo que para nós é conveniente, né? Isso aqui, beleza, isso aqui de Deus é legal, vou trazer. Não, isso aqui que Deus está pedindo para mim fazer, para mim ser justo, para mim não mentir, para mim ofertar. Essa parte aqui, acho que não, né? Eu prefiro, vou fazendo aqui umas segregações, vou separando isso aqui eu pego, isso aqui eu não pego, e isso nos torna insensível, né? E aí, tem uma escritura lá em Atos, que deixa muito claro esse versículo 15, né, que nós acabamos de ler. Depois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Então, Atos, capítulo 14, aí só o versículo 16 também que eu queria destacar, que fala, felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Hoje nós temos um grande privilégio, né? Deus aqui ele deixou a Bíblia para que nós, por meio dela, pudéssemos enxergar, né, quais são a vontade, qual é o desejo de Deus para nossas vidas. E 17 a gente fala que muitos profetas e justos desejaram ver o que estamos vendo, mas não viram, e ouviram o que não estamos, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Imagina, irmãos, quantos profetas, quantas pessoas daquela época gostariam de estar ouvindo e vendo, né, tendo esse privilégio que nós estamos tendo hoje, né, de estar aqui, de poder compartilhar a palavra de Deus, de ouvir plenamente, né, tudo aquilo, o plano de salvação de Deus completo. E muitas vezes nós acabamos não valorizando isso, acabamos desperdiçando, né, esse privilégio que nós temos. Isso também é fechar os olhos, ser insensíveis, é não enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar. Então, Atos capítulo 14, a partir do versículo 8, aqui é Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, eles saem em missão, né, de implantar novas igrejas, e aí eles chegam na cidade de Listra, e aí, vamos ver aqui a história, né? Atos 14, a partir do versículo 8, fala assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica:
os deuses descerem até nós de forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele que trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queria oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuvas do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Irmãos, conseguem perceber aqui o que a falta de sensibilidade, o que a má vontade pode acarretar em nossas vidas? Esse povo aqui, eles estavam completamente cegos espiritualmente, eles não conseguiam entender. Paulo, ele cura um paralítico, e na frente ouve a multidão, vai lá, quer servir, quer oferecer sacrifícios, em nome de Zeus, de Hermes, que era de ídolos lá que eles tinham na cidade. E Paulo fala, não, no versículo 14 ele fala, que não, eles rasgaram suas roupas, naquela época quando você rasga suas roupas, você quer chamar atenção para aquilo, Pô, cara, isso é algo que não pode, isso é algo que não pode acontecer, e chamaram a atenção, eles quiseram chamar a atenção do povo. E aí ele fala isso no versículo 15, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo. Ou seja, eles falam, gente, é o Deus vivo que eu sirvo, não é Zeus, não é Hermes. Então aqui vocês precisam enxergar Deus vivo, mas eles simplesmente falam, não. Eles viram, não. Viram as costas e falam, não, eu não quero enxergar o que você está mostrando, eu quero enxergar que foi Zeus e Hermes, enfim, que nos salvaram, E falta essa sensibilidade, e essa má vontade. E aí, e olha que ponto que chega, Eles falam, no versículo 19 fala, então, os judeus chegaram da Antioquia de Icônio, mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade. Então, tamanha era a falta de percepção, tamanha era a incredulidade desse povo. E aí isso reflete aquilo que nós lemos aqui, mesmo vendo, ainda não consegue perceber, ainda vendo não consegue fechar os seus olhos, porque Paulo ele curou esse paralítico e falou que foi Deus vivo que salvou, que curou esse rapaz, mas mesmo assim eles não quiseram enxergar, eles ainda apedrejaram Paulo. Chegou que Paulo morreu, eles acharam que tivesse matado a Paulo, mas não, Então olha que ponto que chegou, de você, por conta da nossa cegueira espiritual, para a gente não compreender aquele plano de salvação, enxergar aquilo que Deus tem para nos mostrar, a gente também chega a fazer coisas assim horrendas, de matar uma pessoa. Olha que ponto, que isso chegou, Então precisamos tomar esse cuidado, precisamos ter essa percepção para não agirmos igual esse povo fez, de a gente saber aquilo que vem de Deus, E aí em João capítulo 9, para vocês abrirem a Bíblia lá,
Essa escritura tem muita semelhança com essa escritura de Atos, né, que nós acabamos de ler. E é uma escritura bem comprida, eu não vou ler, mas só fazer um resumo aqui dessa passagem. Jesus também ele cura o cego de nascença, né? E aí ele faz isso no sábado, né? Os judeus naquela época, até hoje, né? Fazer isso era um crime, né? Era algo que não podia se fazer, algo que estava fora de cogitação fazer isso. Jesus vai lá e cura um pecador, né? Cura esse homem num dia de sábado. Aí os judeus começam a questionar, né? Quem é esse Jesus aí, né? Que você curou? Aí ele fala, né, que Jesus esse homem não é de Deus, é porque ele não guarda o sábado, é um pecador. E aí as pessoas não acreditam também que Jesus curou esse cego de nascença, aí chamam os pais deles para poder confirmar. Os pais deles com medo, né, de ser expulsos da sinagoga, né, com medo dos fariseus. Lá eles falam, ó, eu sei que ele é meu filho e é cego desde nascença. Agora pergunte para ele aí, né, como é que isso se sucedeu, né? E aí o homem fala, né? E aí no versículo João 9, a partir do versículo 24, fala assim: pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhes disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele lhes fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Então insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram, né? Olha que cegueira, né? Os caras não conseguiram enxergar, né? Aqui esse homem já tinha falado, né? Como Jesus, né, tinha curado ele, né? E aqui os caras não acreditaram, né? E eles perguntaram de novo, né? Pela segunda vez, né? Pela glória de Deus, né? Quem é que fez isso, né? Quem te curou, né? E aí ele responde no versículo 27, né? Eu já lhes disse a vocês, não me deram ouvidos, por que querem ouvir outra vez? E aí esse homem vai ter falado assim para eles, né? Agora não mais cego, né? Pô, vocês estão cegos, né? Eu era cego, né? Agora eu vejo, então, vocês estão cegos? Já falei quem é esse homem que me curou, é Jesus. Vocês não querem entender, vocês não querem ver, porque vocês simplesmente decidiram não querer enxergar, não querer ver, né? Então esse homem tinha convicção de quem era Jesus, né? E ele fala no versículo 32, né? Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Então esse homem ele compreendeu que Jesus ele vinha da parte de Deus. Porque se não fosse de Deus, como é que alguém iria abrir os olhos dele, né? Porque em todo aquele tempo nunca tinha ouvido falar que alguém foi curado de nascença, né? De cegueira, né? Então esse homem ele compreendeu. Mas aqui os fariseus, né, entendedores da lei, né, pessoas cultas, não quiseram, não entenderam, não viram, né, aquilo que estava na cara dele, aquilo
que era o óbvio, né? Poxa, está claro que está debaixo do nosso nariz, né? Ele não conseguiu, né? Por isso que eu digo, né? Que eu acho que ele deve ter falado, cara, tu é cego, você não está vendo? Já falei para você que é Jesus que me curou. E aí, continuando, no versículo 35, né? E aí já caminhando para a conclusão, e o tema dessa passagem, né? O título dessa passagem é A Cegueira Espiritual. Essa passagem eu acho ela incrível. Fala assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Amém? Essa escritura eu acho ela assim máxima, assim, eu acho ela incrível, né? E porque esse homem, ele entendeu quem era Jesus, né? Ele não foi curado simplesmente da cegueira física, né? Que não conseguia enxergar as coisas ao redor, ver as pessoas, ver as coisas, não. Mas ele foi também curado da cegueira espiritual. No momento que ele compreendeu quem era Jesus, ele, sem hesitar, ele foi lá e adorou a Jesus, porque ele entendeu. Por isso que eu digo que ele foi curado das duas cegueiras, né? A física e a espiritual. E isso é incrível, né? Uma coisa curiosa, que aí, assim, já li essa passagem por várias vezes, mas eu nunca tinha ligado isso, né? Que depois que Jesus ele mistura, né, terra com saliva e fala para esse homem: vai se lavar no tanque de Siloé, né? E aí, depois disso, Jesus, ele não vê mais esse homem, né? Cada um vai para um canto ali. A Bíblia fala que eles não se encontram, eles vêm se encontrar um tempo depois, né? Isso, eu não sei quanto tempo exato, mas no momento que ele foi curado, ele não voltou lá e disse: pô, Jesus, valeu aí, obrigado, né? Ele foi curado e seguiu o rumo dele. Só que no momento que Jesus, né, vai até ele, né, ele ouve, né, que expulsaram ele da sinagoga, Jesus vai até ele e fala, pergunta no versículo 36, quem é ele? No versículo 35, Jesus ouviu que havia expulsado e encontrado, ele pergunta a Jesus, né, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já tem visto, que ele tem falado com você, né? Então ele podia falar: cara, agora eu vejo, nem querer me enganar agora, porque agora um certo tal aí, um certo homem me curou, agora eu estou vendo aqui, nem querer me enganar não, que agora eu consigo ver quem é que fala comigo, quem é você, mas no momento que Jesus falou, né, é aquele que você já tem visto, né? Ele entendeu que era Jesus aí naquele momento, né? E aí ele, naquele mesmo instante, ele adorou a Deus, né? A Jesus. Então isso é incrível, né? Porque ele compreendeu, né? Ele viu quem era Jesus e essa cegueira, né, que ele tinha, né? Ele não teve mais. Então precisamos ter essa mesma atitude desse homem. E às vezes nos tornamos cegos, né, ao passar do tempo, ao passar dos dias, às vezes na nossa correria, passamos batido para aquilo que Jesus, para aquilo que Deus, né, quer nos mostrar. Então, se hoje você está vendo essa pregação, você possa meditar, né? Se você pensa: poxa, como é que eu tenho levado a minha vida, né? Será que eu tenho enxergado aquilo que Deus tem mostrado para a minha vida? Será que eu tenho feito igual a esse servo, sem titubear, sem hesitar? Eu tenho ido lá e adorado a Deus, né? Sem questionar? Então, precisamos pensar nisso, precisamos tomar esse cuidado para não nos tornarmos cegos espiritualmente.
A gente não vê aquilo que queremos ver, mas enxergar aquilo que Deus tem nos mostrado e seguir adiante. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha acrescentado na vida de cada um. Quero dizer que muita saudade de todos. Aí agora eu me direciono aos irmãos que estão em casa e espero que estejam todos bem. Então tenha uma excelente tarde, um ótimo feriado, uma ótima semana. Amém? Muito obrigado. A paz do Senhor a todos, amados irmãos de Cristo Jesus. Este é o momento da Santa Ceia. Estamos aqui reunidos para compartilhar o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, e reunir-se nesse momento tão especial. Amém? Amém. Queria começar com a oração. Senhor Deus, obrigado. Estamos aqui reunidos para nesse momento, Senhor, para compartilhar Pai, o quanto o Senhor tem feito por cada um de nós, Senhor. Pai amado, Pai querido, Tu entregou o Teu Filho Jesus Cristo, Pai, para que possamos, Pai, ser reconciliados contigo, Senhor. E através do sangue do Cordeiro, Pai, que fomos comprados, Senhor, Tu trouxe vida para cada um de nós, Senhor. E hoje possamos, se temos vida hoje, Pai, foi através do sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz, Pai, onde comprou, Pai, nossas vidas, Pai, como Tua palavra diz, Pai, povos, raças, línguas, tribos e nações, Senhor, em toda parte da terra, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, fica conosco, Pai, nos guia pelo Teu poder, nos renova, Pai, nos aviva pelo Teu Espírito Santo, nos capacita, Pai, nos dá sabedoria, conhecimento, entendimento, Senhor, para que possamos sempre, Pai, dentro da Tua palavra, Pai, dos Teus preceitos, Pai, do Teu estatuto, Pai. Fica conosco, Pai, agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Livro de Apocalipse, capítulo 5. A Bíblia diz, fala sobre o livro e o cordeiro, Nesse texto, Jesus Cristo aqui, isso é a visão de João, ele estava na ilha de Pátamo, na Grécia, e aí ele é levado até o céu e é revelado tudo isso para ele. Isso mostra algo, o quanto Jesus Cristo ele fez por nós e o quanto, qual foi o propósito de Deus que veio em nosso favor. No Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 1. João fala, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado por 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao receber, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E ele cantava um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os 7 selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua,
povos e nações. Tu os constituíste reinos, sacerdotes, para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Ele rodeava o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantava em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu vi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que nele há, que dizia: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciões prostraram-se e o adoraram. Amém? Amém. É profundo quando nós olhamos esse texto aqui, o quanto, que é revelado, o quanto Deus fez por nós, quando nós estávamos perdidos, condenados, no cativeiro sem salvação, Aqui quem está com o trono é Deus, está com um livro na mão. E aí quem é digno de abrir o livro? E olha, não achas ninguém na terra, no céu, no baixo, onde for, digno de abrir o livro. E aquele livro trazia algo que nos revelava, algo profundo de Deus. Mas vem o Cordeiro, o leão, raiz de Davi, que foi morto, e com o sangue dele foi comprado povos de toda tribo, nação, raça, cor. E por isso que estamos aqui nesse momento, para que possamos compartilhar. Eu achei muito interessante quando ele falou: então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, e muitos milhões de milhões. E ele rodeava o trono, bem como ser vivente. Os anciãos cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Amados irmãos em Cristo, eu sei que nesse momento tão difícil, mas saiba de uma coisa: Jesus Cristo já morreu, ressuscitou, está na glória de Deus. E Ele foi o Cordeiro que se entregou no nosso favor, para que possamos ter vida hoje em Cristo. E a palavra de Deus, ela traz algo tão importante, tão maravilhoso, que ele fala no versículo 10: tu os constituíste reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e reinarão sobre a terra. Nós somos esse reino, porque esse reino de Deus está dentro de cada um de nós. Amém? Amém. E por isso que estamos hoje esse privilégio de saber que mesmo às vezes com tantas provações, tantas situações difíceis, tantas coisas que vêm nos vendavais, sabemos que tem um Cordeiro que venceu já, e somos mais do que vencedores, muito mais do que vencedores. Nós sabemos que reinaremos com Ele, somos chamados de sacerdote, filho de Deus, amigo de Deus. É muito especial compartilhar isso. Sai da partir, nós comemos esse pão, repete o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, o vinho, repete o suco, possamos perceber, entender e compreender como é grande o amor de Deus em nosso favor. Amém. Possa passar o pão. Possamos, de fato, lembrar todo dia, todo momento, lembrar o quanto Deus tem nos amado e cuidado de nós, o quanto que Ele tem feito em nosso favor.
de ter amado, cuidado de cada coisa em nossas vidas. Começar a oração. Senhor Deus soberano, amado Pai, que neste momento, Senhor, esse pedaço de pão que estamos compartilhando, que é pelo corpo de Cristo, Senhor, possamos de fato, Pai, viver esse corpo de todos os dias nossas vidas, Pai, viver Cristo nossas vidas todos os dias, Pai, sabendo, Senhor, que Ele venceu e com isso somos mais do que vencedores. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo que entregaste a nosso favor, para que pudesse nos resgatado, transformado pelo Teu poder, renovado e avivado, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus soberano, eu te agradecer, Pai, de saber, Senhor, que Tu não compraste nós ouro nem prata, mas como foi comprado com o sangue do Cordeiro. Não sabemos o valor, não sabemos o preço, mas sabemos, Senhor, que o que fizeste por nós, Pai, é algo comparável, Senhor. Possamos todo dia maravilhar, Senhor. Todo dia ser grato, todo dia viver esse Teu amor em nossas vidas e reconhecer e dizer o quanto, Pai, Tu nos ama. Pai, digno é Tu, Jesus, digno é Tu, Deus, de louvor, de honra, de glória e de adoração. Pai, obrigado por tudo, Pai, nesta manhã, nesse momento sempre, Senhor. Obrigado pelo dia, obrigado pelo sol que brilha, pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado, Pai, por cada momento especial que vivemos, Senhor. Muitas vezes a dificuldade, as provações, Senhor, Tu tem cuidado em cada um de nós, Pai. Amém. Nos cobre, Pai, com Teu manto de ternura, Senhor. Nos guarda com a Tua destra, Pai, poderosa, Senhor. E nos conduza pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que algum dia possamos, Pai, estar na glória, Pai, e reinar para todo sempre, Senhor. Fica conosco, Pai, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Em nome de graça, Pai. Amém.